Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, ao Afonso Fleury por ter convidado para participar desse debate, muito interessante. Estou aprendendo muito aqui. Também a oportunidade para rever velhos amigos. Um deles é o Aron, que também participou desse processo da ISO 26000, a Anne, o Khalid. Mas o Aron vai me corrigir aqui se eu falar alguma bobagem de todos os acontecimentos da ISO 26000, no qual nós dois participamos como membros da delegação brasileira, né, indicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, nesse trabalho de tentar interagir com um grupo internacional muito diversificado, no sentido de tentar produzir um documento que expressasse o nível de consenso que se tinha naquele grupo, que é um grupo bastante grande, a respeito do que era responsabilidade social e como fazer com que, digamos assim, as empresas pudessem utilizar um guia nas suas atividades quando quisesse desenvolver programas e atividades de responsabilidade social, de sustentabilidade, assim por diante. Então, me foram colocadas duas questões, uma qual o papel e efetividade das normas privadas na configuração da governança desejada nas cadeias globais, e a segunda questão é a minha opinião a respeito da medida em que a criação dessas normas privadas é representativa dos interesses dos diferentes stakeholders e países desenvolvidos. Bom, antes de falar nessas duas questões, primeiramente, eu não sei se vocês conhecem o DIESE. O DIESE é um órgão de assessoria e pesquisa ligado aos sindicatos de trabalhadores brasileiros, né? Então, nós somos financiados e dirigidos por entidades sindicais de trabalhadores, as centrais sindicais, de todas as correntes políticas do sindicalismo brasileiro. E o DIESE foi convidado a participar da ISO 26000 pela ABNT, porque a ABNT chegou num determinado momento e que tinha que indicar representantes para a sua delegação, nesse esforço da ISO 26000, de 6 categorias de stakeholders diferentes, e uma delas era o trabalho. E aí ela disse, pô, mas como é que nós vamos indicar um representante de trabalhadores, já que naquela época haviam 6 centrais sindicais de diferentes correntes políticas, se a gente convidar um, pode criar problema com o outro, né? Então, chamaram o DIESE, porque o DIESE tem essa característica de reunir centrais sindicais de diferentes posições. Agora, a grande novidade foi justamente ter convidado os trabalhadores para participar de um processo de elaboração de uma norma técnica da ISO, que até então não tinha ocorrido. E isso é uma característica dos processos de criação de normas privadas, né, da ISO e da ABNT. Normalmente, essas normas técnicas são elaboradas por grupos de usuários, de produtores e o grupo neutro, que são os consultores, os auditores, né? Não havia um esquema de representação social composto por representantes dos grupos sociais que estão na base das questões que estão sendo tratadas, né? E essa, a da ISO 26000, foi a primeira vez, portanto, que a ISO teve que convidar uma delegação composta por esses representantes. E isso ocorreu por quê? Porque o movimento sindical internacional, junto com a OIT, ao saber que a ISO pretendia entrar num campo, que é o campo da responsabilidade social, que é eminentemente político, que veicula a expectativa e o interesse da sociedade como um todo sobre o comportamento das organizações, e, em particular, das empresas, isso confere ao processo um caráter eminentemente político. Então, uma das posições das entidades sindicais internacionais foi, em primeiro lugar, exigir que as normas da OIT, que tem um caráter público, democrático e tripartite, servisse como referência para uma norma privada que estivesse entrando no campo da responsabilidade social, né?
E o segundo é de que realmente houvesse, nesse espaço de formulação, a possibilidade dos diferentes atores sociais estarem presentes e veicularem as suas preocupações, suas expectativas. Por isso que não só os trabalhadores tinham uma delegação, mas também as ONGs, né, as organizações de consumidores, além dos empresários e dos governos. Então, isso foi um processo bastante diferente em relação a outras normas privadas que a gente encontra por aí, e que expressa, talvez, uma preocupação que nós, do movimento sindical, temos com relação à forma como certas normas privadas são elaboradas, muitas vezes sem a devida representação dos interesses reais que estão no campo, né, no campo de aplicação. Tá? E isso tem a ver também com, não só com a democracia, a participação, que é a segunda questão que me foi formulada, né, a importância de que os processos tenham uma participação real e efetiva, como também na qualidade do produto de uma normalização como essa, de uma norma como essa, porque se ela, por acaso, é elaborada sem a devida representação dos diferentes atores sociais, ela muito provavelmente ela vai reinterpretar princípios e valores como se fossem os da sociedade, né? E, na verdade, expressando apenas a visão de um grupo restrito ou limitado. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria fazer, destacar, com relação à participação e à qualidade das normas privadas vis-à-vis as normas públicas. Para o movimento sindical, para os trabalhadores, a prioridade tem sido sempre a da norma vinculante e as das normas, por exemplo, no campo internacional, no plano internacional, as normas da OIT. Porque elas estabelecem obrigações e elas permitem o enforcement, né, tanto por parte dos sindicatos quanto de outros atores da sociedade. Enquanto que as normas privadas ela têm um mecanismo tanto de elaboração como de gestão que escapa à participação democrática, né, de todos. Agora, com relação à efetividade e o papel dessas normas privadas na configuração da governança desejada, eu acho que ele tem um lado positivo e um lado negativo, né, uma oportunidade e um risco. No lado da oportunidade, eu entendo que as normas privadas elas podem servir para orientar as empresas, as organizações de maneira geral, mas as empresas, na sua estruturação interna, né, e também no seu relacionamento comercial ou de negócios, de uma maneira mais específica e mais operacional, coisa que uma norma pública, muitas vezes, ela não alcança. Porque uma norma pública ela vai definir obrigações e responsabilidades num nível mais genérico. Portanto, as normas privadas, muitas vezes, elas descem a detalhes e permitem a operacionalização de certas intenções, né, que as empresas têm. Então, por exemplo, as normas privadas ajudam muito bem as empresas a se organizarem para identificar riscos e impactos das suas atividades. Hoje de manhã, inclusive, eu fiz uma pergunta com relação a essa questão, né, da identificação de riscos e impactos socioambientais, né, como um passo fundamental quando uma empresa decide implementar um programa de sustentabilidade. Eu acredito que esse de fato, é o momento-chave. Como uma empresa grande, que aqui foi dado o exemplo da Votorantim, pode conceber, pode se situar frente aos desafios da sustentabilidade, ela vai precisar fazer uma avaliação dos riscos, né, das oportunidades em relação às questões da sustentabilidade, né? Então, eu acho que aí muitas dessas normas ajudam muito bem as empresas nessa tarefa, né? E, nesse sentido, a responsabilidade sobre a cadeia produtiva é crucial, né? Porque com
desenvolvimento de um capitalismo em que as empresas se desverticalizam, é óbvio que muitas das externalidades da atividade empresarial são transferidas para os outros elos da cadeia produtiva, né? Tá aí a terceirização, né, como tema do momento, né, agora da atividade fim, atividade meio, como no Brasil nós estamos debatendo, que é uma evidência disso, né? Então, eu acredito que, nesse ponto, inclusive a Anne colocou aqui, ao final da sua exposição, essa questão da diligência devida, né, como uma dos conceitos mais importantes aí dos princípios orientadores da ONU para direitos humanos em empresas, vai colocar, eu acho, para o ambiente das empresas que pensam em responsabilidade social, essa ideia de ter que desenvolver mecanismos de diligência na sua prática social e ambiental. Como é que você faz um processo em que você realmente busca identificar riscos, impactos, para poder traçar ações visando mitigar ou mesmo evitar esses impactos. E nós temos muito a aprender. E eu acho que aí que está o grande lance, né? Quando eu fiz a pergunta hoje de manhã, justamente estava querendo colocar essa duplicidade, porque, por um lado, você tem o risco e o impacto na sustentabilidade da empresa, né? E você olha assim, não, eu não posso ter resíduo porque isso vai me causar provavelmente uma ação regressiva aí de indenização e de dano e um passivo ambiental. Então, vai ser um problema para a sustentabilidade da minha empresa, porque os acionistas vão sentir isso na lucratividade que vai cair, né? Mas, na verdade, o impacto e o risco é o impacto para o meio ambiente e para a sociedade quando você emite algum poluente, ou, da mesma maneira, na questão do trabalho, quando você externaliza todo um problema de más condições de trabalho, saúde e segurança no trabalho na população que vai sofrer com os efeitos de acidentes e doenças ocupacionais, assim por diante. Então, é a perspectiva que eu acho que a gente tem que problematizar. Recentemente, o Banco Central há alguns anos, emitiu uma norma para a elaboração de balanços de sustentabilidade das instituições financeiras no Brasil. A partir de 2013 ou 2014, as instituições financeiras são obrigadas a publicar um balanço de sustentabilidade socioambiental. Mas como é que o Banco Central definiu risco e impacto socioambiental? Nada mais do que como o risco e o impacto do acionista perder dinheiro se o banco financiar uma atividade danosa para o meio ambiente e para a sociedade. Ou seja, é a inversão do conceito, já que o conceito de sustentabilidade não é a sustentabilidade do acionista, e sim a sustentabilidade da natureza, da sociedade. Então, esse risco da gente reinterpretar o que é sustentabilidade está presente quando nós vamos discutir normas privadas, porque eu lembro sempre de um exemplo, há muitos anos já, mas de uma empresa americana que dizia assim, ó, liberdade sindical é o trabalhador estar livre do sindicato. Que é a cultura americana do Union Buster, lá, das empresas que financiam atividades antissindicais, né? Então, você pega um conceito e reinterpreta à luz do seu interesse. Então, eu acho que tem esse outro risco, e é o risco que a gente, na ISO, pelo menos a bancada dos trabalhadores, as ONGs, estavam a todo momento procurando evitar que uma instituição privada, que é a ISO, pudesse reinterpretar, por exemplo, os conceitos do trabalho decente da OIT, né, no sentido de adaptá-los a uma visão mais pró-negócios, né, mais pró-interesses econômicos apenas, sem pensar nos interesses sociais. Então, essa reinterpretação é que é o grande risco. Felizmente, nós temos uma norma ISO 26000 que está fortemente ancorada nas normas internacionais da OIT e da ONU,
né? Então, eu acho que, nesse sentido, a gente conseguiu um bom resultado. Se são efetivas essas normas, eu acho que, do ponto de vista das cadeias produtivas, eu não tenho uma visão assim bastante apurada, através de um levantamento exaustivo, mas o que aparece muito é de que essas normas não conseguem realmente, até hoje, não conseguiram alterar o panorama geral de precarização das condições de trabalho que vem à medida em que a desverticalização, a terceirização progride. Então, eu acho que, embora possam ter exemplos bastante positivos, mas a tendência geral de piora das condições de trabalho, junto com uma terceirização e uma extensão da cadeia produtiva, junto com uma desregulamentação do mercado de trabalho e uma desproteção social estimulada por uma concorrência internacional cada vez mais acirrada, eu acho que está ganhando a luta, entendeu? O balanço está pendendo mais para uma desregulamentação e desproteção do que no sentido contrário. Eu já falei um pouco sobre a questão da baixa participação, o Aron está aqui me cutucando, porque o meu tempo já terminou, né? Ele nem precisou mostrar a plaquinha, mas eu acho que eu só queria transmitir assim, a minha angústia desse momento, do momento presente aqui no Brasil, né? Porque nós estamos aí prestes a ver um momento de ruptura nas relações trabalhistas no Brasil, né? Em novembro entra em vigor a famigerada reforma trabalhista, né, com a criação de uma série de facilidades para o setor empresarial, né, com um cardápio de novos contratos flexíveis. Portanto, nós vamos ver uma série de arranjos de trabalho bastante diferentes dos atuais, muito mais precarizados, com menor proteção social do mercado de trabalho, ao mesmo tempo que nós vamos ter um enforcement muito mais fraco, porque o trabalhador não terá tanto acesso à justiça do trabalho, né? Nós podemos até depois entrar em detalhes sobre isso. E os sindicatos vão ter um corte abrupto no seu esquema de financiamento. Portanto, nós vamos ver muitos sindicatos aí simplesmente deixarem de existir ou terem grandes dificuldades de fazer um trabalho de representação dos trabalhadores. Então, assim, do ponto de vista mais olhando para frente, eu acho que a questão do impacto das cadeias globais e das cadeias, mesmo as cadeias internas no Brasil, tende a se deteriorar a partir do ano que vem. Eu acho que as nossas condições são bastante preocupantes, né? Eu espero que possa haver alguma reversão nesse quadro, mas assim, eu estou realmente muito preocupado com o futuro. O cenário que o Khalid mostrou hoje de manhã, de um Brasil que foi progressista do ponto de vista da sua influência nas normas internacionais de trabalho, nas normas sociais, eu acho que é o passado. O cenário que está se montando é de que nós vamos ter uma outra influência do Brasil no cenário internacional, que vai ser mais o da precarização e o da flexibilização, do atendimento aos interesses do capital em detrimento do trabalho, muito acentuado e bastante diferente daquele cenário onde nós podemos influenciar positivamente a agenda internacional no sentido, por exemplo, da ISO 26000. Né? Então, eu espero que esse meu pessimismo não se concretize, mas, no momento, eu estou pensando assim. Tá? Muito obrigado.